E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adalberto que está falando. A gente vai falar sobre admissão de empregados pela CLT. CLT é a consolidação das leis trabalhistas, tá? É a lei que rege aí as relações trabalhistas, certo? Então vamos lá. O que diz aqui? A admissão ali é um processo ali que a gente formaliza a contratação de um colaborador e leva ali em consideração um monte de procedimentos aí para autorizar a prestação de serviço ali desse colaborador perante a pessoa jurídica, certo? A pessoa jurídica empresa, tá? Então vamos lá. Antes da gente iniciar, a gente vai falar dos tipos de contrato de trabalho. Então vamos lá, pessoal. Quais são os tipos de contrato de trabalho que eu posso admitir um colaborador, certo? Posso contratar um colaborador. A gente tem um contrato por tempo indeterminado. O que é isso? É aquele contrato aí que não tem prazo de validade, uma data prevista para se encerrar, certo? É a contratação plena. E que jeito que ele se encerra? Ele se encerra quando há demissões ou quando há um pedido de dispensa aí por parte do tanto do colaborador quanto parte do empregador, certo? Lembrando que ele não tem prazo de validade, tá? Esse é o contrato por tempo indeterminado. A gente tem outra modalidade de contrato, que é o contrato de experiência. Normalmente, quando a gente vai para um contrato indeterminado, a gente passa para um contrato de experiência antes, tá? É uma previsão de período ali que as partes vejam se tem certeza da escolha, certo? Ele pode ser fixado aí até 90 dias, tá? A CLT permite dividir esse período em duas partes, 30 ou 60 ou 45, tá? Tá? Então ele pode, lembrando que até 90 dias, o contrato de experiência pode durar menos, certo? Por isso que ele é dividido aí em duas partes. Vamos lá. Ele pode. A gente tem a contratação temporária. A contratação temporária, coloquei aqui temporário, tá? Opa, temporária. Que difícil, hein, pessoal? Contratação temporária, que pode ser realizado por até 2 anos, né? E pode ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 2, tá? Só que aí temos algumas situações da lei que a gente precisa se enquadrar. É atividade transitória, tá? Por exemplo, contratações em época de alta turística ou de final de ano, certo? E a gente tem a natureza do serviço, às vezes a natureza do serviço justifica aí a contratação a prazo, como no caso de jogadores de futebol, que a gente tem um contrato que é determinado por tal período, certo? Eu contratei o jogador por 1 ano, certo? Artistas, radialistas, acontece muito isso, tá? E a contratação temporária por experiência, se você não tiver certos cuidados, tá? Ele pode se converter ali em contrato definitivo, em contrato indeterminado, tá bom? A gente tem a outra modalidade de contrato, que é o estágio. Só que o estágio, diferente dessas outras contratações aqui, ele não tem registro na minha carteira de trabalho, tá? Porque ele não é um vínculo empregatício, tá? Na realidade, não existe contrato entre estagiário e empresa, apenas um termo de compromisso, certo? Onde deve trazer ali as atividades que devem ser feitas, desempenhadas pelo estudante de forma clara e definida. Então é um termo de compromisso. Por isso que normalmente o estagiário não tem benefícios, né? Porque ele não é contratado da empresa, tá? Ele não tem vínculo, tá? E a gente tem o contrato de menor aprendiz ali, que foi uma iniciativa do governo federal, através da lei de aprendizagem lá em 2000, certo? Esse contrato aí é feito também por tempo determinado, tem prazo, normalmente máximo aí de 2 anos, tá? E voltado aí aos estudantes de 14 a 18 anos, tá? A anotação deve ser feita na carteira de trabalho, certo? E o contrato deve ser atrelado aí à frequência desse aprendiz na escola, tá? Ou seja, é imprescindível que o cidadão, esse menor aprendiz, esteja matriculado e assistindo às aulas, ter frequência, tá? Por isso, o horário de trabalho deve ser
deve ser alternado ao período, ali o horário escolar, tá? E o salário aí compatível à quantidade de horas trabalhadas, tá? Mas aí tendo como base a referência o salário mínimo. Não quer dizer que você vai ganhar um salário mínimo, mas você usa ali como base a referência metade de um salário mínimo, tá? Essa é a referência, tá? Vamos agora a outra parte, como agora funciona o processo de admissão. Então, pessoal, como deve ser esse processo aí de admissão? A admissão costuma ser concretizada após o sucesso aí do candidato num processo seletivo, tá? Efetivo. Um processo seletivo que a empresa determina ali, coloca ali. Contrata-se assistente administrativo, temos uma vaga de assistente administrativo, aceitamos currículos, tal. A empresa faz o seu processo seletivo, tria ali os currículos, faz as entrevistas, faz as dinâmicas necessárias, tá? Dentro de acordo, chama aí os candidatos de acordo com o perfil que ela julga necessário para aquela vaga, tá? Fechado aí, determinou ali quem vai ser o candidato que vai assumir essa vaga, tá? A gente tem a questão ali da negociação, tá? Que é onde a empresa vai perguntar se o colaborador está realmente aceita aquela vaga com aquela condição de salário. Normalmente ele pode fazer também uma proposta, ali uma proposta salarial, mas a empresa ali, de acordo com aquilo, com o teto que ela determina, ela negocia ali com o colaborador, beleza, negociou essa situação, essa contratação com o candidato, está aprovado, a empresa deve comunicar a escolha a ele, tá? Deve fazer a comunicação, tá? E depois, como que essa comunicação deve ser feita aí de modo que possibilite aí a comprovação de que foi encaminhada aí solicitações, tá? E que tipo de comunicação é essa? Aí o pedido aí de documentos necessários, os prazos desses documentos, a data aí que ele deve fazer o exame admissional, tá? A data de início dessa prestação de serviços, as condições aí do trabalho e o aviso de que o não cumprimento dessas etapas, porque afinal a questão de documentação, a formalização é uma etapa, tá? Implica aí a possibilidade de desistência da oferta, tá? Pensa, eu passei no processo, negociei ali, estou de acordo com as condições de trabalho, de jornada, o salário, beleza. A empresa ali comunica, ó, você tem que me trazer tal documentação até tal dia. E se o cara não se manifestar ali, não levar essa documentação, ele não vai ser contratado, tá bom? Então, é muito importante essa etapa aqui da comunicação. Como que a empresa vai comunicar, deixar bem claro quais documentos, como que vai comunicar, às vezes por e-mail, por mensagem, por mensagem, um documento assinado ali que o candidato está ciente ali que ele tem que levar aquela documentação, tá? Mas tem que ser documentado de alguma forma, tá? E o candidato aprovado, ele tem que dar um de acordo, ele tem que dar um aceite ali que ele recebeu aquela comunicação e que vai providenciar ali a documentação necessária. E agora, em termos de documentos obrigatórios ali para mim admitir esse colaborador. Então vamos lá, pessoais. Quais os documentos necessários aí obrigatórios para a admissão, tá? Essas informações aí vão ser levadas aí para o preenchimento do E-Social, que é um programa aí que a gente tem que reportar para o governo. Mais para frente eu vou entrar mais a fundo no E-Social e também para os registros internos da empresa, tá? Para efetivar esse contrato de trabalho. Então o que a gente tem que apresentar para a empresa para ser admitido? A foto 3x4, a carteira de trabalho original, tá bom? Que é CTPS. Hoje tem a carteira digital. Hoje não é mais obrigatório ter a carteira física, tá? Então hoje tem a carteira digital. As empresas estão registrando digitalmente agora, tá bom? Documento de identidade.
Perdão, pessoal. Saiu documento de identidade, que é o RG, CPF, o número do PIS e PASEP, ou CPF é o comprovante dele, né? O título de eleitor, comprovante de endereço, certificado de reservista para homens aí maiores de idade, tá? A gente tem aqui, se tiver ali uma carta de recomendação, é necessário, tá bom? Dependendo aí da situação, se a vaga for por aí uma recomendação. Diplomas e certificados de conclusão, se a vaga requerer isso, tá? CNH também, se for necessário, e a carteira do conselho profissional. Isso para vagas que são necessárias para alguns preenchimentos obrigatórios, né? Se é necessário, se o cara for movimentar algum veículo, é necessário levar CNH, tá? Diplomas e certificados de acordo ali com o cargo. Às vezes o cargo um pouquinho mais técnico exige ali a comprovação que para ocupar aquela vaga precisa ter aquele diploma certificado, tá bom? E a carteira aí do conselho profissional, que nem o cara vai assumir uma vaga ali de contador, o cara precisa de ter o registro do conselho profissional de contabilidade, tá bom? Necessário ali para exercer essa função. E para recebimento aí de salário família, precisa estar levando a caderneta de vacinação dos filhos até 6 anos de idade, tá? O comprovante de invalidez, se eu tiver dependente acima de 14 anos, eu tenho que estar informando isso, tá? E a declaração de frequência escolar dos filhos, tá bom? Maiores aí de 6, tá? Lembrando que dessa lista, a CTPS, antes física, agora digital, vai sofrer modificações, que é onde vai ser feito ali o registro, né? Então ali é necessário que na física é necessário que seja original, tá? Mas agora com essa situação que agora é eletrônico, né? Tá? Lembrando que os outros documentos podem ser enviados cópias para as empresas, só que eles vão querer a apresentação do original para fazer a conferência. E para a empresa, vamos supor, onde o escritório fica lá o escritório, estou sendo contratado aqui, vamos supor, em Amparo, só que a sede, o escritório onde vai levar a documentação fica em São Paulo. E aí, como é que vai verificar a autenticidade desses documentos? Você tem que mandar uma cópia autenticada para ele, tá bom? Se ele não pedir a sua presença lá. Hoje em dia, a gente manda, muitas empresas trabalham assim, o escritório onde contrata é de fora, então ele pede ali o documento autenticado, tá? Autenticado em cartório, tá bom? Que ali foi verificado com o original, tá bom? Lembrando que antes, ainda mantém, tá? Por mais que hoje não seja mais obrigatório estar registrando na carteira física, tá? Hoje com a carteira eletrônica, é necessário aí que se tenha o recibo aí da retirada e entrega aí da carteira de trabalho, porque eu entrego a empresa, só que esse documento é meu, tá? E realmente, a gente tem que ter o recibo que eu entreguei a carteira para o empregador e o recibo ali, que a empresa tem que ter o recibo que ela me devolver essa carteira, né? Com ali onde vai estar as informações de salário, cargo, essas coisas. Mas depois a gente vai entrar nisso. Qual que é a outra etapa aqui que a gente tem? Ver a documentação, beleza, belezinha. Nessa mesma etapa, a empresa pede ali o atestado de saúde ocupacional, que é o exame admissional, certo? Normalmente vai pedir junto com essa documentação, ela já agenda para a gente um exame admissional, tá bom? Que é uma etapa aí que é prevista em lei, na CLT, tá bom? Os empregadores aí são obrigados a submeter os novos colaboradores a esses exames, que consistem em avaliação física e mental, tá bom? Que ele vai avaliar sua pressão arterial, avaliar batimento cardíaco, verificar se tem histórico de doenças na família e verificar o quadro clínico, além de verificar o quadro clínico desse futuro colaborador, né? Lembrando que alguns exames, dependendo de alguns cargos, é pedido alguns exames adicionais, como o exame de visão e o exame de audição, audiometria, né? E isso aí está previsto aí na norma regulatória número 7, que trata aí do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, essa sigla eu sempre me confundo, mas enfim,
essa norma ali que determina quais os tipos de exames que vai ser necessários aí para cada cargo. Lembrando que tem cargo que vai pedir o exame auditivo e o exame de visão, tá? Lembrando que exames de gravidez, HIV, é totalmente contra a lei. Não pode ser solicitado, tá bom? Realmente o objetivo é do quê? Verificar se o funcionário, o novo colaborador, aí está apto para exercer as atividades propostas. Afinal, do documento vai aparecer ali, apto para as funções. O médico vai colocar ali, apto com restrições ou inapto para essas funções. Ele vai perguntar que cargo que você vai fazer, tal, se bem que ele já recebe essa informação, mas ele pergunta para você e ali ele vai colocar se você, através dessa avaliação médica, se você está apto ou não, tá? Lembrando aí que essa avaliação médica, depois que eu fui contratado, depois nunca mais vou fazer exame. Não, tem que ser avaliado periodicamente, durante a vigência do contrato. Fiz um ano de companhia, tem que voltar lá, a empresa me manda de novo para esse médico do trabalho, tá bom? E aqui a gente tem a elaboração, passei para o exame, levei a documentação, beleza. Ali vou determinar, vamos supor, contrato por tempo determinado. E a gente vai fazer a elaboração do contrato, né? Ela pode ser registrada, normalmente as empresas, ela tem um contrato de trabalho e tem o registro na carteira, certo? Só que tem empresas que só registram o contrato de trabalho na carteira de trabalho, beleza? No entanto, ali, que nem a gente fala, a melhor prática é sempre complementar aí com um documento escrito que é o contrato de trabalho, tá bom? Em que consta aí todas as condições. Jornada, atividade, beleza? Então, nessa linha, o termo deve ter remuneração, jornada, data de admissão, tipo de contratação, direitos e deveres das partes, que é ali naquele contrato, aquelas modalidades de contrato que a gente passou, tá? Tudo isso aí dentro do que é previsto, dentro do teto, dos limites previstos em lei, tá? Vamos supor, por exemplo, não é permitido aí contratar por menos de um salário mínimo, exceto se você for o menor aprendiz, tá bom? Mas os outros é proibido ali a contratação por menos de um salário mínimo, tá? Lembrando que é proibido negociar tudo que não for proibido pela legislação, tá bom? Prêmios, que é possível negociar aquilo que não for proibido, tá? Aquilo que não for proibido eu posso negociar, tipo prêmio, comissão, plano de saúde, isso é uma condição ali da companhia e ela especifica ali no contrato de trabalho, tá bom? E outros benefícios ali que vão estar ali, tá bom? E realmente ali é o documento onde vai estar ali, onde ele pode colocar as normas de conduta da empresa, tá bom? Então, as empresas ali registram as informações na carteira e também redigem um contrato de trabalho ali com termos. A gente vai fazer uma atividade ali que é redigir um contrato de trabalho, mas isso é para a próxima aula, tá bom? E quais são as anotações que a gente deve ter na carteira de trabalho? As condições devem ser o que deve constar na carteira de trabalho, tá? Seja eletrônico ou digital, tá bom? A partir da entrega do documento, consideração importante, hein? A partir da entrega do documento, a empresa terá 48 horas para registrar as seguintes informações. As informações da empresa que está empregando, do empregador, o cargo, a classificação brasileira de ocupações, de acordo ali com uma tabela do Ministério do Trabalho, tá bom? Então a empresa tem que entrar ali, em que classificação de ocupações esse cargo aqui está classificado, tá bom? A localização aí do colaborador nos vivos da empresa, e tem que constar ali que o colaborador foi registrado ali dentro da empresa, está constando ali no livro de registro da empresa, que é passível aí de fiscalização, tá? A data de admissão, qual é a remuneração e as condições especiais. O que seria esse conceito de condições especiais? Vai entrar tudo o que fugir do trabalho por tempo indeterminado. Entra tudo que fugir do trabalho por tempo indeterminado, para jornadas de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá? Como a jornada aí, tudo que for diferente do contrato indeterminado, tá? Tipo a jornada 12 por 36, que é um dia sim, dia não, tá? De meio expediente e afins.
Tem que estar ali especificado nas condições especiais. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula, a nossa explicação do processo de admissão. Tá bom? Então, esse é o processo de admissão. Tá? Então, passo ali por um processo seletivo, faço a negociação com o candidato que eu aprovei, que eu quero que seja contratado, comuniquei a ele da entrega dos documentos, formalizo isso, ele me entrega os documentos, faz o exame admissional, beleza, tá tudo ok. Vou lá, anoto na carteira de trabalho dele e também faço um contrato de trabalho. Esse é o nosso processo de admissão. Aí depois a empresa cabe aí fazer a integração do colaborador para as práticas e como acolher esse funcionário nas práticas da companhia, tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima aula. Faça a atividade prevista aí que eu vou colocar no Teams e até a nossa próxima aula. Um abraço.